A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos meditar e refletir nas leituras do Antigo Testamento, Gênesis 11 e também Atos, capítulo 2, relato da Torre de Babel e também do Pentecostes. O que esses dois episódios têm a ver, o que eles têm em comum. Que assim o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Amém. No último culto, nós refletimos sobre a importância da união. Culto de leitura conduzido por nosso irmão Igor. Texto da oração sacerdotal de Jesus Cristo, onde ele pede ao Pai pela união de todos os cristãos. Também no último culto, o salmista, ele nos lembrou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós sabemos o quanto a união é fundamental para que tenhamos uma boa convivência aqui no mundo, seja na vida em família, seja na igreja, também na sociedade. A união, ela é indispensável para qualquer empreendimento que nós venhamos a realizar aqui neste mundo, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional e também como igreja. A união, e aí nós precisamos concordar, ela é praticamente uma necessidade para a existência humana. E um aspecto muito importante para que possa haver união é, sem dúvida, a linguagem. A necessidade de nós falarmos o mesmo idioma. Quando, por exemplo, nos encontramos com pessoas que falam um idioma diferente do nosso, fica difícil de se comunicar. Quando eu falei em pomerano, as crianças não entenderam. Talvez uma ou outra aí entendeu o que eu disse, né? Mas é difícil se comunicar. Eu lembro ainda em 2022, quando veio o pessoal dos Estados Unidos, um deles, um pastor americano que pregou aqui no culto em Bela Aurora. Pessoal, inclusive, que tem ajudado bastante com ofertas na construção da igreja em Jardim de Alá. Mas aí o pastor Mário simultaneamente fez a tradução da mensagem daquele pastor. E eu tentei me comunicar também, porque eu no inglês não entendo praticamente nada. A gente tenta, mas é muito difícil. Se é uma língua que a gente não tem familiaridade, é difícil. A gente vai precisar de um tradutor, de alguém que interprete para a gente aquilo. Então imaginem como seria difícil realizar um trabalho em conjunto com pessoas que falam línguas diferentes. Uma vez que ninguém se entende, a união seria praticamente impossível. A união, ela é importante para qualquer coisa neste mundo. E muito mais importante ainda para a nossa vida cristã. E a Bíblia fala muito sobre esse tema. Jesus, como vimos, orou por isso. E essa união, ela deve ser estabelecida a partir da palavra de Deus, a partir de princípios bíblicos, princípios cristãos, e não a partir de conceitos ou de ideologias humanas. O ser humano, ele sabe da importância da união. E por isso tem lutado em prol da unidade desde a sua existência. E não são poucas as filosofias de vida, ideologias, pensamentos políticos que têm por objetivo promover união, unidade. Mas o que a gente muitas vezes percebe é que a maioria delas, numa própria tentativa de estabelecer algum tipo de união, acabam promovendo confusão e mais desunião. Por que será que isso acontece? Porque até mesmo na tentativa de promover união acaba acontecendo desunião. Porque a maioria das ideologias humanas ignoram um fato fundamental: a natureza corrompida do ser humano. Após a queda em pecado, o ser humano já não pode promover por si mesmo qualquer tipo de união. O ser humano se tornou arrogante, soberbo, orgulhoso, cheio de si mesmo, ganancioso, ambicioso. E nós temos um claro exemplo disso no texto do Antigo Testamento, Gênesis 11, relato da Torre de Babel. Esse episódio é um claro exemplo do tamanho da corrupção em que o ser humano se encontra. Quando lemos o texto lá de Gênesis 11, nós percebemos que, no fundo, a ideia deles, o desejo deles era promover uma união, uma unidade. O texto diz: e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem,
Vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles não queriam ser espalhados, ou seja, eles queriam permanecer unidos ali. É claro que o que mais chama atenção nesse texto é a arrogância, a soberba, o orgulho, a ambição do ser humano, que queria construir uma torre para chegar até o céu, para se tornar famoso. Eles não queriam ser espalhados por toda a terra, queriam permanecer ali, naquela região. Mas é aí que já começa um grande problema, porque não era essa a ordem de Deus, era contrário inclusive. Deus tinha ordenado que eles se espalhassem por toda a terra, não que apenas permanecessem ali naquela região. Em Gênesis 1, logo após criar o ser humano, Deus ele ordenou: sejam fecundos, encham a terra, cuidem dela. Mas antes mesmo dos seres humanos se multiplicarem e se espalharem, o primeiro casal desobedeceu a única ordem de Deus. E com isso a humanidade toda se corrompeu. Noé e sua família foram uma exceção. Não que eles não fossem pecadores, mas mesmo sendo pecadores, eles continuaram temendo a Deus. Por isso foram salvos do dilúvio na arca. Logo após o dilúvio, Deus ele estabelece uma nova aliança com o ser humano, através de Noé e sua família. E aí, nessa aliança que Deus faz com Noé, seus filhos, ele diz novamente, ordena novamente: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, o que nós vemos no episódio da Torre de Babel é uma clara afronta aos planos e à ordem de Deus. O ser humano está indo contra aquilo que Deus havia ordenado. Essa aparente união, além de demonstrar nítidos traços pecaminosos, estava contrariando aquilo que Deus havia ordenado. Eles estavam desobedecendo a Deus. Não era uma união baseada na vontade de Deus, nos princípios de Deus, mas idealizada pelo próprio ser humano. E sempre quando há qualquer tentativa de estabelecer alguma união, alguma unidade, que ignora aquilo que Deus orienta em sua palavra, a chance de tudo terminar em confusão, em desunião, de tudo dar errado, é de praticamente 100%. Pode às vezes até demorar, mas chega uma hora que cai tudo por terra. Nessa tentativa ambiciosa do ser humano em construir uma torre que chegasse até o céu, Deus olhou de cima e decidiu: precisamos intervir. E é interessante que Deus diz: isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Deus, ele sabe melhor do que ninguém o que o ser humano corrompido pelo pecado é capaz de fazer. Por isso ele desce, ele confunde a língua daquelas pessoas para que então não se entendessem mais. E com isso eles pararam de construir a torre e foram todos espalhados pela superfície da terra. O ser humano não quis obedecer à ordem de Deus, mas Deus deu um jeito de cumprir a sua ordem, confundindo a língua deles. E como nós vimos, quando não há uma linguagem comum, estabelecer unidade, fazer algo em conjunto fica muito difícil. E se nós olhamos para os absurdos, para as atrocidades que o ser humano já praticou ao longo da história, muitas coisas que o ser humano ainda hoje continua cometendo, nós precisamos concordar que, imaginem, se ainda hoje todos falassem uma mesma língua, será que as coisas não seriam ainda piores? Deus disse: isto é apenas o começo. Além da arrogância, do orgulho, da ambição do ser humano nesse texto, o que chama também a atenção é esse ímpeto do ser humano de querer chegar até Deus. Foi assim naquela época, foi assim ao longo da história e ainda hoje é assim. Após a queda em pecado, o ser humano teve o conhecimento de Deus obscurecido. O ser humano já não pode por si mesmo cumprir a vontade de Deus, ele já não pode por si mesmo se aproximar de Deus, ele não pode por si mesmo servir a Deus de forma íntegra, de forma sincera e verdadeira. O que restou foi apenas um lampejo de que existe um Deus,
de que existe um ser superior, algo que deve ser adorado. Mas que Deus é esse? Como conhecê-lo? Como se relacionar com esse Deus? Isso o ser humano corrompido não pode compreender nem alcançar por suas próprias capacidades. Mas mesmo assim o ser humano pecaminoso, ele de alguma forma tenta fazer isso. Ele não se conforma. E para muitos, infelizmente, ainda hoje, a ideia de que talvez Deus possa vir a nós, de que Deus possa fazer algo em nosso favor antes mesmo da gente fazer qualquer coisa, para muitos isso é uma ideia absurda. E por isso o ser humano continua querendo construir torres para chegar até Deus. Ele continua construindo torres de Babel, para ele mesmo tentar chegar até Deus. Lembremos de novo, já falei isso várias vezes. Adão e Eva, quando eles pecaram, quem foi atrás de quem? Adão e Eva atrás de Deus? Não. Deus foi atrás deles e o que eles fizeram? Se justificaram, no fim colocaram a culpa no próprio Deus. Jamie Edward Witt Jr., ele é um leigo da nossa igreja lá nos Estados Unidos. Ele tem muitos livros escritos, inclusive livros muito bons, a maioria deles está traduzida para o português. E ele apresenta teologia e espiritualidade luterana. Num desses livros, chamado Espiritualidade da Cruz, ele apresenta os 3 caminhos pelos quais o ser humano normalmente costuma trilhar para tentar subir a Deus ainda hoje. E os 3 caminhos que ele apresenta são os seguintes. Primeiro caminho, moralismo. A ideia de que o ser humano pode alcançar a Deus, subir até Deus, mediante esforços próprios, mediante uma vida perfeita, fazendo boas ações, dando esmolas, cumprindo determinadas regras. Será que essa torre leva até Deus? Não. A segunda torre que ele apresenta, o segundo caminho, é a especulação. É a ideia de que através do conhecimento eu alcanço a minha realização espiritual. Eu estudo, eu me aprofundo através da ciência, através do estudo eu chego ao pleno conhecimento de todas as coisas. Só que isso foi justamente isso que levou ao ceticismo e ao ateísmo. E o que é o ateísmo a não ser do ser humano querendo ser seu próprio Deus? Foi isso que Adão e Eva, eles queriam ser iguais a Deus. Terceiro caminho, o misticismo, a ideia de que eu me torno um com Deus através da meditação e da contemplação espiritual. É o que está, o que é ensinado pelas religiões orientais, o budismo, o hinduísmo e também está presente no espiritismo. São 3 torres que ainda hoje o ser humano usa para tentar chegar até Deus. E essas 3 torres, esses 3 caminhos, eles estão presentes na maioria dos sistemas religiosos e filosóficos criados pelo ser humano. E por serem idealizados pelo próprio ser humano, eles ignoram a palavra revelada de Deus, essa aqui. E por isso, eles também são formas de idolatria, são formas de desobediência ao Deus verdadeiro. São atitudes de orgulho, de arrogância, de soberba, de ambição do ser humano corrompido pelo pecado, que continua querendo subir até Deus por suas próprias forças. Mas a grande verdade é, o ser humano não pode subir até Deus. Não que Deus proíba o ser humano disso, mas porque o ser humano definitivamente não tem essa capacidade. O ser humano perdeu essa capacidade no exato momento em que Adão e Eva desobedeceram aquela única ordem de Deus. E nenhum ser humano pode reverter isso. E a consequência disso é a condenação eterna. E isso seria de fato terrível não fosse novamente o próprio Deus intervir. Sempre Deus nos livrando. O ser humano acha que pode subir até Deus, mas Deus sabe que isso é impossível. Mas diante disso ele não se omite. Ele prometeu descer para resolver o problema. E ele faz isso quando ele se revela novamente a nós, em linguagem humana, através da Bíblia, as Sagradas Escrituras. Mas ele faz isso especialmente através do seu Filho Jesus Cristo.
que se encarnou, que se tornou um de nós e nos revelou novamente tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito do único Deus verdadeiro. Lá no episódio da Torre de Babel, nós vimos que Deus interveio. Deus precisou descer para confundir a linguagem das pessoas e assim pudesse se cumprir aquela ordem de Deus e a humanidade fosse espalhada por toda a terra. Hoje nós lembramos do Pentecostes, um outro episódio em que também Deus desceu. Mas dessa vez não para espalhar, não para confundir, mas para unir pessoas vindas de todas as nações debaixo da terra. Unir em torno de quê? Unir em torno da única linguagem que realmente promove a verdadeira união, o Evangelho de Cristo. Naquele dia, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, estavam reunidos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, cretenses e árabes. São mais de 15 línguas diferentes, segundo os estudiosos, que estavam ali reunidos naquele dia de Pentecostes. E todas aquelas pessoas puderam ouvir nas suas próprias línguas a respeito das grandes coisas que Deus tinha feito. Que grandes coisas? Principalmente aquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo, a obra da salvação. Quando Cristo, de uma vez por todas, resolveu o grande problema que tínhamos. O pecado nos afastou de Deus, rompeu a relação. Mas Jesus Cristo desceu para perdoar nossos pecados e nos reconciliar com Deus novamente. E é justamente para essa mensagem que o Espírito Santo aponta. O Espírito Santo, como lembra Jesus em João capítulo 16, ele virá para convencer a humanidade do pecado. É Ele quem nos convence do nosso pecado. E também é Ele quem nos ensina todo o necessário para recebermos o perdão que Jesus ensinou, como foi lido no Evangelho de hoje, João capítulo 14, também palavras do próprio Jesus. Ou seja, a conversão não é obra humana. Ninguém converte a si mesmo. É o Espírito Santo quem converte. E aí, assim nós temos a grande e gritante diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões que existem no mundo. Sistemas religiosos, filosóficos, criados pelo ser humano. Não somos nós que precisamos ir até Deus, mas é Deus quem desce e age em nosso favor. Deus sabe do que o pecado é capaz, do quanto o pecado corrompeu a cada um de nós. Deus sabe que jamais poderíamos restabelecer esse relacionamento rompido, que jamais poderíamos alcançar a Deus novamente, por mais torres que nós tentássemos construir. Deus sabia de tudo isso, e é justamente por isso que Ele decide descer até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia de Pentecostes, nós lembramos especialmente da promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos no dia da sua ascensão. Fiquem aqui em Jerusalém até que o Espírito Santo seja enviado. Depois de cumprir a sua missão terrena, depois de morrer, ressuscitar para a nossa salvação, depois de ainda por 40 dias encorajar seus discípulos, animá-los para o anúncio do Evangelho, depois de voltar para junto do Pai, finalmente Jesus cumpre a promessa e envia o Espírito Santo. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, João capítulo 14, Jesus dizendo aos seus discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Muitas das coisas que Jesus tinha dito aos seus discípulos durante aqueles 3 anos de convivência, eles não tinham entendido. O Evangelho de João deixa isso muito claro, como muitas das coisas ficavam confusas para eles. Mas tudo isso terminou no dia em que o Espírito Santo foi concedido. Tudo começou a fazer sentido, e aí eles passaram a testemunhar o Evangelho. E aí a igreja deslanchou, cresceu,
a conversão começou. 3.000 batizados, depois 2.000, e assim o Evangelho foi espalhado pelo mundo. É o Espírito Santo quem nos ensina as verdades celestiais. Faz com que tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós se torne de fato nosso. É Ele que faz com que nós também tenhamos o privilégio de ouvir dos grandes feitos de Deus em nossa própria língua. A salvação não é algo que pode ser alcançado nem pelo moralismo, nem pelo misticismo, nem pelo intelecto. Não somos nós que vivemos uma vida perfeita para agradar a Deus. Jesus Cristo viveu essa vida perfeita em nosso lugar. Não é através do intelecto que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Deus se revela nas Sagradas Escrituras, por meio da qual o Espírito Santo age e nos leva à fé. Também não podemos nos tornar um com Deus através de meditação e contemplação, mas é Ele quem se torna um de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso a salvação somente é possível por meio da fé em Jesus Cristo. E é o Espírito Santo aquele quem cria essa fé e aquele que nos mantém nessa fé. Por isso nós podemos dizer que o Espírito Santo é o grande promotor da verdadeira unidade. É Ele quem nos mantém unidos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e consequentemente unidos ao próprio Deus. Assim nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, do novo céu e da nova terra. E é esse Espírito Santo também quem nos capacita a promover mais união no mundo em que vivemos. O mundo desunido e confuso, nós sabemos disso, com pessoas soberbas, arrogantes, orgulhosas, ambiciosas, descrentes, incrédulas, mas o mundo que ao mesmo tempo anseia por algum tipo de união. E é o Espírito Santo quem nos capacita nessa promoção da união. Quando podemos promover essa unidade em nossas famílias, a começar por nossas famílias, no nosso trabalho, no mundo em que nós vivemos, no nosso bairro, na vizinhança, na igreja em que congregamos. Ali nós vivemos essa união. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar essa verdadeira união. O Evangelho é a linguagem da salvação eterna que nos une com Deus e também com o nosso próximo. E tudo isso quem opera é o próprio Espírito Santo, que é concedido justamente neste dia de Pentecostes. Essa é a função do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E cientes disso, busquemos continuamente os meios pelos quais o Espírito Santo nos é concedido. A palavra, contato com a Bíblia, o estudo, a leitura da Bíblia, o ouvir da palavra de Deus, o batismo, a Santa Ceia. São esses os meios pelos quais o Espírito Santo nos é oferecido. Palavra, batismo e Santa Ceia são oferecidos aqui nessa igreja, semana após semana, e em tantas outras igrejas cristãs. E isso é fundamental para que nós continuemos unidos a Cristo, unidos a Deus, e assim sejamos também promotores da verdadeira unidade uns com os outros. Uma unidade que somente a fé cristã pode oferecer. Amém.